Senhor presidente, senhores vereadores, moção de minha autoria, número 99 de 2014, que pede que apela para que seja votado o projeto de lei do Marco Civil da Internet, PL 2126, cujo relatório final é do deputado Alessandro Molon, PT, Rio de Janeiro. É um tema que está em voga, está na pauta da sociedade brasileira e que nós consideramos de grande importância e de grande relevância, embora alguns esclarecimentos tenham que ser feitos, que visa justamente... A verdade é o seguinte, a internet hoje no Brasil, ela não possui regras gerais, né? Ela não possui regras de funcionamento, a despeito de ser um instrumento fundamental e bastante utilizado por todos nós brasileiros, né? Então, nesse contexto de não ter uma regra geral para o funcionamento da internet, em 2009 foi proposto um projeto colaborativo, desempenhado pelo Ministério da Justiça, juntamente com a Faculdade Getúlio Vargas, com plataforma na internet, para que fossem discutidas possíveis regras para a internet no Brasil. E desse texto surgiu o projeto de lei encaminhado ao Congresso, que está em discussão, então, na Câmara Federal, desde 2011. É um tema que gera uma polêmica, especialmente com relação à neutralidade da rede, e que, inclusive, hoje eu conversei com o vereador Rogério, e muitos se questionam, mas o que é essa neutralidade, se haveria uma mordaça na internet, se haveria limitação de uso, né? A neutralidade, na verdade, é uma discussão que, principalmente, não interessa às teles, às grandes empresas de telecomunicação no Brasil. A Oi, a Vivo, a TIM, a Claro, que fornecem um serviço de internet. O que acontece? Hoje, quando você compra o serviço de um provedor, você acessa a internet em qualquer lugar da internet. A internet é um ambiente livre que você pode visitar qualquer site, independente do seu provedor. As operadoras, elas querem incluir um sistema que quebra essa neutralidade. Qual seja, eles querem vender pacote assim. E-mail e Facebook, você compra o pacote e paga lá um preço. Se você quiser acessar o YouTube, você paga um preço maior, porque ele carrega mais a rede. Se você quiser acessar um outro, é um outro preço, começa a diferenciar o acesso à internet. Isso poderia parecer apenas uma disputa comercial, mas ela não é, na verdade. O que aconteceu em algumas empresas, um dos casos claros, a Deutsche Telekom, da Alemanha, ela começou a não permitir o acesso através da sua rede, para quem era cliente dela, à rede da concorrente. Você não consegue acessar o portal da concorrente se você contrata aquela empresa. Então, isso gerou uma limitação. E, no limite, você pode escolher quais acessos o usuário da internet pode ter. Na nossa opinião, e o Marco Civil tem essa postura, isso não deve existir. Você compra o pacote de internet, e o que eles podem te vender? A velocidade maior ou menor. Mas o ambiente da internet, você pode acessá-lo como um todo. Ele é livre, você pode ver desde uma coisa até outra, sem que ninguém defina qual tipo de acesso ou de pacote você vai ter para acessá-lo. Uma outra coisa que entrou em discussão, além da neutralidade, que nós entendemos fundamental que ela exista para que todo mundo possa acessar o mesmo conteúdo da internet e todo o conteúdo, sem limitação, foi a questão da privacidade, de arquivar os IPs, por exemplo, de quem acessou determinado site. Então, ficou uma discussão se deveria ser 3 anos, 2 anos, 1 ano, né, porque isso interferiria na privacidade das pessoas que acessarem determinados sites. O texto final veio com a proposta de que 1 ano fiquem guardados os registros de IP dos computadores que acessaram algum site. E para que serve isso? Justamente para facilitar investigação de crimes cibernéticos, pedofilia, enfim. Quebrou o site lá que estava fazendo alguma prática ilegal. A pessoa entra na justiça, o Ministério Público, ou, enfim, o interessado, e a justiça fornece o IP de quem acessou aquele site, compartilhou ou colocou algum conteúdo ilegal. Então, a privacidade ela é mantida na medida em que esses IPs ficam guardados por 1 ano, mas não é qualquer um que pode acessar, quem viu, até porque é uma questão de privacidade de quem acessou a internet. Ela não é obrigada a declarar para todo mundo o que ela está vendo na internet, exceto se houver uma prática criminosa e uma ação na justiça que... Então, da liberdade de expressão também, que alguns colocaram em dúvida se não haveria um controle da liberdade de expressão. Pelo contrário, o Marco Civil ele promove mais liberdade da seguinte maneira.
Hoje as pessoas podem se sentir ofendidas com alguma publicação. Até conversava com um dos vereadores que há 3 anos atrás acionou na justiça alguém que o ofendeu pela internet. Então essa opção da justiça existe, mas também existe um mecanismo hoje que as empresas como Google, YouTube, Facebook, eles retiram por iniciativa própria alguns conteúdos da internet. O Google hospedou, teve o caso da Carolina Dickmann, que vazaram fotos, então ela fez uma notificação para o Google, se não tirasse, deveria ser processado junto tal. Com isso, as empresas de internet começaram a ter uma postura ativa de tirar alguns conteúdos que eles achavam perigosos para ter processo contra eles. Só que isso é uma forma de censurar. Não cabe à empresa de internet ver o que é ou o que não é bom. Se houver alguma dúvida, algum litígio, o Marco Civil prevê que vá na justiça. Então a empresa ela só será corresponsabilizada quando houver uma ordem judicial e ela não cumprir. Então hoje já existe a ordem judicial para remover algum conteúdo, isso não muda, continua existindo a questão, mas a empresa ela não é corresponsabilizada antes do processo judicial, porque atualmente as empresas estão tirando questões do ar e que se configura uma forma de você cercear o direito, porque não compete a elas esse tipo de análise, exceto então quando vai para a justiça, porque há um litígio. Por fim, um último caso que está dando um pouco de discussão também é com relação à guarda de dados no Brasil. Para proteger a soberania nacional, o governo pode obrigar que as empresas tenham servidores no Brasil. Então, grandes empresas com grandes faturamentos, muitos usuários no Brasil, teriam que ter seus servidores para guardar os dados aqui no país, como forma de assegurar a segurança das informações. Isso surgiu principalmente depois da questão da NSA nos Estados Unidos, que pegou muitos dados de pessoas do mundo inteiro, porque hoje você acessa o Facebook e a sua informação vai para o servidor lá nos Estados Unidos e volta. Então, isso envolve um custo para trazer servidores para o Brasil, enfim, tem uma série de discussões com relação a esse item que não serão regulamentadas nessa lei. Possivelmente ela vai entrar na lei de privacidade, que é uma lei mais ampla, embora esse projeto toque na questão da privacidade dos IPs, como eu falei, ela deverá entrar no projeto maior. O ponto que fica na privacidade também é que o Marco Civil ele não permite que você, por exemplo, faz um cadastro lá para comprar online numa loja de eletrônicos. Essa empresa ela não pode comercializar o banco de dados dela, das informações, por uma questão de preservar a privacidade na internet. O que nós vemos hoje em nossos e-mails são centenas de e-mails de diversas empresas com a qual você nunca teve contato, nunca comercializou nada com eles, nunca comprou, mas porque existe uma comercialização de bancos de dados de internet. Então, o Marco Civil ele estabelece que a loja na qual você fez cadastro, ela só pode usar aquele seu cadastro para aquele fim o qual você fez, ou seja, para aquisição de um produto, enfim, não pode passar para outras. Então, o Marco Civil, no nosso entendimento, cria regras gerais na internet, mantém a liberdade de expressão, mantém a neutralidade, que é uma coisa importante. Então, as grandes empresas de telecomunicação, estão sendo aí bastante incisivas contra isso, porque elas querem comercializar acessos por áreas na rede, isso restringe a liberdade da internet e é o que tem gerado mais polêmica. Mas eu acredito que a Câmara aqui de Jundiaí pode e deve se manifestar favoravelmente à aprovação dessas regras gerais do Marco Civil da internet. Obrigado, presidente.